Apple AirPods com cancelamento de ruído. Dessa vez, o upgrade da Apple é suficiente para justificar Apple AirPods com cancelamento de ruído. Dessa vez, as novidades são suficientes para justificar o upgrade? Estes fones, apesar de parecerem intra-auriculares, eles não são. Vocês já viram um vídeo meu aqui no canal com o Galaxy Buds novo. Nossa edição vai colocar um trechinho pra vocês. 1, 2, 3. Nossa. Bom, aparentemente ficou. Naturalmente, como eu já falei naquele vídeo, eu uso o Buds Live, que foi a última opção da Samsung para quem não quer intra-auricular. Só que vocês já comentaram para mim várias vezes por que você não compra os fones da Apple, visto que eles funcionam com qualquer Android, não tem restrição. Eu já usei os AirPods originais, a bateria durava 40 minutos naquela época, eu fui um dos amaldiçoados com a primeira unidade. E aqui a gente tá só 4 gerações, né? Só, enfim, né? Que é uma quarta geração perto de uma primeira, mas enfim. E teve alguns ajustes ao longo do tempo, onde o case mudou, você podia comprar só o case que tinha a capacidade de carregar sem fio. E aqui estamos com um produto da Apple que, apesar de ter o formato aberto, tem cancelamento de ruído, o que tem sido uma tendência. A Nothing também anunciou um fone que tem a proposta aberta com algum cancelamento, enfim, voltou à moda não ter uma coisa enfiada no seu cérebro. E eu sou o cara aqui do canal que gosta de fones que não são intra-auriculares. Se você tem a intenção de saber sobre a qualidade sonora dos AirPods, eu recomendo que você vá ao canal do Mind the Headphone, melhor, o canal do Léo do Mind the Headphone, ou vice-versa. Ele já esteve aqui no canal, é esse Léo aqui, e o canal dele é excelente para quem quer saber a fidelidade de áudio, qual que é a assinatura sonora, tudo mais e tal. Esse tipo de coisa é lá. E eu recomendo que você, nesse vídeo, saiba aqui, é só a opinião de uso, praticidade, sobre uma pessoa que quer a conveniência do fone funcionando, nada mais. Dito isso então, vamos pro vídeo, veja mais algumas imagens dele e bora lá! E se vocês tiverem dúvidas sobre esse treco cuspindo fumaça por cima, é o nosso lindo vulcão de estimação na coloração do Canaltech, belíssimo azulzinho, e ele faz parte dos produtos incríveis que nós achamos em canaltech.ch/produtosct, tudo junto. Ela tem uma lista de itenzinhos bobinhos, mas que fazem a sua vida mais feliz e catuxa. Vai lá e dá uma olhada. Primeira coisa que vocês têm que saber sobre esses itenzinhos aqui. Apesar de não serem intra-auriculares, eles não são exatamente como a versão clássica dos AirPods. O AirPod clássico, ele tinha esse formato direcional, só que ele não era tão avançado em direção ao seu ouvido. Se você olhar a versão 4 dos AirPods, ela é esticada, ela tem um bico de pato que tenta compensar como se ele fosse em direção ao seu intra-auricular. Então ele dá uma entradinha no ouvido sim, pouca coisa, mas ele dá. E apesar dele ser direcional, nos meus testes com o meu formato de ouvido aqui, não precisei ficar ajustando a haste dele para conseguir a vedação máxima. Ele encaixa bem e funciona. Também não tive problema dele cair da minha orelha. Sei que muita gente vai ter esse problema. Todo formato aberto de fone, algumas pessoas sentem que ele vai cair durante exercício ou impacto de corrida. Mas uma coisa que eu percebi. Fones desse jeito, quando você abre a boca ou você faz algum tipo de expressão, você consegue sentir a vedação falhando. Isso é normal para fone aberto, isso é bem normal e ele tem essa característica. Eu não vou dizer que é esse problema porque todo fone aberto tem esse problema, logo ele tem esse problema, mas na verdade é uma característica. E mais do que isso, o jeito que ele faz o cancelamento de ruído do ambiente é meio que naquela pegada antiga de usar o microfone de um jeito meio esquisito. Quando você passa a mão aqui fora, você consegue ouvir um no cancelamento de ruído. Leve, mas consegue. Então dá a impressão, como a Apple usou o chip aqui, que é o mesmo do AirPods Pro 2, enfim, que é o chip H2, enfim,
que isso aqui é uma coisa moderna, mas com uma abordagem tecnológica da geração passada. Então vamos dizer que teve 3 gerações de fone. A foi a primeira, a normal, que foi a segunda, e a mais avançada, que é a atual de fones top de linha. Esse aqui seria da versão intermediária. Ele é bom, mas você sente que tipo, tem limitações pelo formato e pelo jeito que foi implementado as coisas. Ele é muito confortável, ele não fica pesado na orelha, ele tem essa haste mais curta aqui, o que também é bom. Ele tem IP54, porque você pode suar e limpar ele com mais calma e mais tranquilidade. E existem 2 versões idênticas dele. No canal do iFixit, eu vi eles desmontando, e eles têm uma coisa aqui de raio-x, que é o LumaField. Você vê na imagem tudo que tem aqui por dentro. E das 2 versões disponíveis desses AirPods, há um único item, que é um microfone extra nessa curvinha do fone, que é o microfone do cancelamento de ruído. É só isso. E tem uma pequena diferença em dólares de pegar com ANC e sem ANC, que é com cancelamento de ruído, sem cancelamento de ruído. Vou ser sincero, pela diferença de preço, pelo menos lá fora, quem tá comprando... Morreu alguém. Todo dia, né? Lá fora a diferença é pequena, são poucos dólares. Se alguém tá trazendo pra você. Se você tá indo comprar lá fora, enfim, não interessa, é melhor comprar com a ANC. Se aqui no Brasil você achar uma oferta boa dos AirPods novos sem ANC, sem cancelamento de ruído, se a diferença de preço for boa, tranquilo. Ele vai continuar um fone aberto, ele não serve para cancelar um circo à sua volta. Ele serve para esse barulho aqui de ar-condicionado velho que a nossa edição vai pôr. Sabe aquele ar-condicionado que fica... Tac, de motor velho? Nossa edição vai pôr aqui agora junto com a minha voz. Aí você tá com o seu fone, você pega, coloca ele... Olha só, você tá ouvindo só a minha voz. Porque aquele som repetitivo, infernal, ele corta. É só para isso, é para atenuar sons infernais repetitivos. Pessoas falando, nenhum fone tem essa capacidade. O fone intra-auricular com a borrachinha, nossa edição vai pôr qualquer fone intra-auricular para você relembrar como é o formato. Pode ser os AirPods Pro, que são intra-auriculares, que esse aqui é o não Pro. Essa borracha, ela já entope suas orelhas, seus ouvidos, naturalmente. Isso que atenua a voz humana. Fone de concha também. Agora, fones assim... Cara, é uma luta contra a física, eles não foram feitos para isso e o processamento de som não consegue tirar essa voz inconstante que faz de jeitos diferentes do meio da sua fala, não dá para anular isso. Som repetitivo dá. Se alguém tem dúvida se o AirPods 4 é o atualizado, mas lembre-se, esse chip H2 aqui dentro dele quer dizer que é um AirPods 2 em termos de processamento de áudio e conectividade com Bluetooth 5.3, áudio espacial personalizado, rastreamento de cabeça, áudio adaptativo, percepção de conversação ao seu redor, controles por gestos para interações com a Siri. E é lógico que com a construção dele também mudam coisas simples, como uma resposta de graves mais interessante, mais clareza nas frequências médias e altas e um equilíbrio geral de toda a faixa de frequências. Ou seja, ele tem uma reformulação leve em tudo. A conectividade é um pouco melhor, o som é um pouco melhor e a primeira coisa que eu faço quando eu testo é colocar a minha faixa favorita, que vocês já viram que é a Test Drive. A Test Drive é essa faixa aqui, do John Powell. Nossa edição tá abrindo no YouTube aqui, só pra você ver a capa. Tem de graça a faixa pra você ouvir e foi a primeira coisa que eu coloquei neles. E o que eu senti é, apesar desse formato aberto, não tem o BO maldito que é de você ter um fone que nem o Buds Live, que é o meu fone, que não tem grave nenhum e você tem que jogar o equalizador lá em cima para ficar meramente tolerável. Não, ele tem um som interessante para um fone aberto. Só que tem uma coisa, eu não uso iPhone. Como eu consegui parear no meu Android para testar? Aqui no casezinho dele, quando você abre, tem uma luzinha verde, bem aqui na ponta. E antigamente, quando você pegava os AirPods, faz tempo que eu não uso AirPods, muito tempo mesmo, tinha um botão aqui atrás para você apertar e segurar, ele entrava em modo de pareamento e você ia no Android e achava ele como um fone comum. Eis que, como o botão não existe mais, basta você abrir e com ele aberto, tem um botão fantasma aqui, 2 toques. Pronto, tá em modo de pareamento. Vou ser sincero, é engraçado, eu me divirto. Até que esse é o momento que, só pra constar, esses fones, eu sei que vocês vão falar, pô, não vale a pena, tá? Mas nunca valeu a pena, nunca foi feito pra ser custo-benefício. Sabe aqueles Sennheiser? Também
também não foi feito para ser custo-benefício. Sabe o que é custo-benefício? JBL na promoção. Que com certeza vão ser fones tão bons quanto esse ou até melhores. Então não é o lance do preço. A pessoa por algum diabo foi parar com esse fone. Ele presta? É isso que eu tô avaliando. Se um dia eu começar a usar iPhone, eu nunca vou comprar AirPods. Me perdoa, cara. Nem ferrando, jamais. Mas se por um acaso você achou numa promoção ou você tem acesso a isso, ele é um bom fone para o seu Android ou para o seu iPhone? Essa é a questão. Inclusive, a resposta é sim. Breno, vamos divertir a audiência? Pegue meu Jorge Fone, por favor, que está carregando. Deve estar carregadíssimo essa hora. Cá está Jorge, meu querido Jorge. Vamos lá. Qual que é a questão aqui? Nisso a Apple tá? Sob nenhuma hipótese isso aqui devia ser uma coisa que tá só no Android, porque olha o que eu vou fazer. Aqui temos Jorge. Apple AirPods 4. Pô, mano, ele é literalmente feito pra isso, ele é literalmente compatível com isso. Eu não vou entrar nessa pira, mas tudo bem. Até porque o iPhone desse ano é mais coerente do que o do ano passado. Mas isso aqui falta, cara. O case foi feito para você carregar o teu fone em qualquer lugar. Alguém pode falar que no iPhone é só plugar o USB-C dele com o USB-C do fone. A pessoa está certa, mas você realmente não acha isso aqui legal? Pô, cara, o que eu tinha a dizer fazendo essa bobagem? O case desse fone é muito parte do motivo dele ser caro e desnecessariamente. Esse toque duplo para parear, legal. O fato dele carregar sem fio, legal. Essa caixa de som, que não é novidade, no Pro tinha. Essa caixa de som, ouça isso. Sim, esse barulho não é do meu celular, é do fone. Ele tá vindo daqui de baixo, tá vindo aqui do alto-falante dele, se liga. Vou ser sincero, é um fone. Eu sei que isso aqui serve pra você perdeu o fone, tá em algum lugar, entrou no sofá, no banco do carro, você pode colocar ele pra apitar. Eu não pago 1 centavo a mais pro case do meu fone apitar. Eu discordo totalmente dessa função. Quero uma versão com e sem alto-falante na caixinha, pra que eu pegue a 100 e seja mais barato. Não faz sentido, cara. Mas de qualquer forma, vamos lá. Para o próximo momento, vou precisar de um iPhone, não tem jeito. Porque o que acontece na prática? Apesar de eu ter citado Android, dá para você parear esse fone com Windows, com qualquer outra coisa, ainda assim, isso aqui que eu vou mostrar só vai funcionar com iOS. Eu sei que tem como acessar isso no Android, eu sei que tem aplicativo, não é hack, mas é uma gambiarra para você fazer, eu já fiz isso anteriormente, mas esse menu, em teoria, você só vai conseguir no iPhone, que pareamento rápido, AirPods Connector. Não vou usar a Siri. Não quero que anuncie ligações e notificações. E aqui no fone, que eu chamei de texugo, nós temos alguns controles de áudio. Esse menu todo, ele faz falta no padrão do Android. Para você ter isso aqui, você vai ter que fazer algum pulo ou usar um iPhone. No caso aqui do texugo, controle de ruído desativado, ambiente adaptável ou no máximo. Esse adaptável tem o símbolozinho de inteligência artificial e funcionou assim comigo. Legal, fraco. Quando você conversa com alguém, ele diminui a música, pouca. Ele atenua e valoriza a voz da pessoa. E quando tá no máximo, aqui no cancelamento de ruído, no talo, que é como eu gosto, ele abre para falar com a pessoa. Você calou a boca e tudo mais, deu um tempinho e automaticamente ele volta a música. É mais natural no modo adaptável e é mais bruto no cancelamento de ruído. Eu prefiro, mas dá uma sensação de tampar os ouvidos. Esse adaptável, ele é o melhor equilíbrio entre, eu vou dar uma amenizada no som do ambiente, mas ele ainda estará presente. Provavelmente é o que as pessoas mais vão usar. Quem quiser modo ambiente para ter transparência total com as pessoas, tá aqui e funciona. O que eu não gostei nessa geração atual e numa atualização de software dá para mudar, tá? Os AirPods pressionados, seja esquerdo ou direito, por padrão, você ou ativa e desativa o controle de ruído ou chama Siri. Não está aqui disponível a opção de mudar o volume, de você tocar e segurar e baixar a música, subir a música. Um dos lados sobe, outro desce.
Os dois têm isso. Ah, mas tem os gestos do fone. Eu não quero usar os gestos, eu preferiria pela haste, por exemplo. Então essa falta de versatilidade é uma coisa que eu pensei, cara, parece incompleto, parece que num update vão ter que colocar isso. Mas enfim, minha opinião. Controles de atender ligação, silenciar, ativar o som, desligar, tudo para quando você já faz o de sempre, para quando alguém telefona para você. O áudio está com volume personalizado porque ele muda a mídia de acordo com o barulho do ambiente. Detecção automática de conversa para ele dar aquela baixadinha no som ou pausar enquanto você conversa com alguém. Áudio adaptativo permite que você tenha mais ou menos ruído para você se sentir meio mal com o cancelamento, você ajusta aqui no slider o que você quer. Eu deixei no menos ruído. Conectar a este iPhone automaticamente, você já conhece, tá com o MacBook perto, ele troca, tá com o iPhone perto, ele troca, sempre. Detecção automática de uso para quando você tirar ele do ouvido, ele pausar. Tem sensor para isso nele desde sempre. Aqui ele fica insistindo pro áudio espacial personalizado e eu odeio esse recurso. Eu não gosto quando eu ouço música, quando eu vejo filme. Eu gosto só de áudio esquerda e direita. Só, mais nada. E ainda assim algumas coisas não ficam bom, na minha opinião. Então eu desativo, mas está aqui. Tem gente que gosta dessa imersão. Pra mim me dá uma sensação de confusão. Mas novamente, eu claramente não sou o público médio do som. Eu sou o cara do fone aberto. Eu sou o cara do cancelamento de ruído com fone aberto que gosta só de estéreo comum. É muito nichado. Áudio não existe uma fórmula que serve pra todos. Eu tô aqui pra provar que dá sempre pra ter um idiota que não representa absolutamente ninguém. E aqui, no personalizado do áudio espacial, dá pra fazer aquilo que você acabou de ver o prompt de quer personalizar, tal. Aqui embaixo, em microfone. Alternar automaticamente, sempre no esquerdo, sempre no direito. Eu prefiro alternar automaticamente, sacou um, já vai para aquele um e é isso. Gestos com a cabeça. Para você recusar a ligação, descartar a notificação. Isso é uma coisa que eu jamais vou usar e que, na minha opinião, é legal ter. É acessibilidade, é legal. Às vezes a pessoa tá com a mão ocupada ou não tem como, ou precisa usar a cabeça, tá aqui. Eu não vou usar, mas é ótimo que tenha. Tem um pouquinho disso com o Samsung também, mas aqui tá claro também. Tem poucos gestos, mas já é alguma coisa, tá? Poderia ter mais gestos. Com o tempo talvez tenha, e na acessibilidade do próprio iPhone tem mais coisa, tá? Ativar efeitos sonoros do estojo? Enfim. Carregamento otimizado. Aqui tá escrito carregar até 80%, tá? Tem gente que ainda critica isso. Eu fui no meu Threads esses dias falar de alguma desinformação que alguém colocou sobre isso, sobre, é uma conspiração não carregar até 80% porque querem estragar sua bateria. Parabéns, cara. Parabéns. Rede do app Buscar para que você encontre ele, caso ele caia em algum lugar. Inclusive, teve uma notícia recente do maluco que ficou um dos lados caído. Era uma Ferrari que o cara tinha, era um bilionário qualquer aí. E ficou o fonezinho caído na traseira do carro dele, localizaram o carro rapidão por causa que o AirPod estava lá, caído atrás do carro dele. Então essa rede de buscar, isso aqui é muito útil, é útil demais. E é só isso que os menus de configuração dele têm aqui disponíveis. Ah, eu queria equalizador assim como tem, não tem. Você tem que ir no sistema do iPhone, tem que ir aqui no iOS e mudar o equalizador. Aquela configuração que o equalizador fica salvo aqui exatamente pelo app principal ou pela visão principal, não é assim que é a proposta deles. Então, para mim, por que eu dei essas informações que são óbvias para quem é dono de iOS? Porque este fone é um fone e serve em tudo, não só no iOS. Então, tudo isso daqui está meio que limitado, de certa forma, ou pela facilidade, a ter um iPhone. Se você tem um iPhone para configurar isso e tem outros equipamentos, beleza, vai funcionar com tudo, claro. Mas você precisa de um iPhone para ter essa ponte aqui. É para isso que eu queria te mostrar essa interface, porque meio que é necessário ter isso para usar isso direito. Complexo. Tá, você entendeu tudo isso, mas quem tá só procurando upgrade na bateria, tem lugar aqui isso? Com anti-ruído ligado, são 4 horinhas de carga. Para quem desliga o anti-ruído, ele aguenta 5 horas de funcionamento. Contando com a energia do estojo, dá 30 horas totais, ele tem uma boa base ali para recarregar várias vezes o seu fone. O estojo é um pouquinho menor e um pouquinho mais leve que a geração anterior, tem carregamento via USB tipo C, é uma coisa que estava só na linha dos AirPods Pro.
O carregamento sem fio que a gente demonstrou aqui só funciona no estojo da versão com anti-ruído, por incrível que pareça. E para quem viu o anúncio do AirPods Pro pensando na funcionalidade de aparelho auditivo, não é o objetivo dos AirPods normais servirem como ajuda, como aparelho auditivo quase que de nível médico, que é o que aconteceu com os AirPods Pro. Este não faz do mesmo jeito, não tem o objetivo de, quando tá todo mundo conversando, fazer só a voz daquela pessoa ficar audível para a pessoa que de fato tem algum problema de audição. Não é esse o objetivo dele, tá? Ele parece muito mais Pro, ele lembra muito mais os Pro, mas não é o objetivo desse fone, tá? Lá fora tinha uma diferença grande de preço, de cabeça era $129 a versão normal, $179 a anti-ruído, uma coisa assim. Estou só me lembrando. Tá aqui na tela os valores corretos do AirPods 4 com anti-ruído, sem anti-ruído. Esse é o preço da loja Apple Estados Unidos no site da Apple mesmo. Nossa edição tá colocando para vocês. Então assim, você perde o case e você perde o anti-ruído, mas e se você não liga para o carregamento sem fio no case? Até porque dificilmente você tem que carregar ele. O anti-ruído, bom, ele funciona muito bem, mas pode ser que você nem queira, isso aqui é um fone que encaixa confortável. A versão mais barata dele faz todo sentido. Os upgrades de som dele são bons. A grande graça para mim de um fone aberto não é o anti-ruído, o uso me agrada, mas é o fato dele ser aberto e ter uma música gostosa, sabe? Para ligação, vocês já sabem que isso aqui tem um dos melhores microfones, porque ele conversa muito bem com o iPhone. Para outros dispositivos, todo fone Bluetooth no Windows é uma todo fone Bluetooth no Android é questionável. Então você já sabe que é um terror você tentar fazer isso funcionar de jeito decente. Mas para ligação já é mais que suficiente há tanto tempo. Então assim, se você tá sem AirPods e vai pegar um, o 4 é claramente a melhor opção. De longe, pelo carregamento sem fio, pelo refinamento, pelo áudio que melhorou, pela bateria que melhorou, pelo formato que melhorou, por tudo que melhorou. Mesmo sem anti-ruído ele é legal, só que o valor dele é uma... Eu compraria qualquer outro fone que não ele. Não tem nada aqui que justifica nenhuma compra desse fone pelo valor dele. Achou com desconto? Compra. Ganhou? Usa. Esse tipo de coisa. Ele é bom, eu só não pagaria por ele. Lembrando que eu fui o cara que já usou AirPod, o primeiro, quando ele era barato. Por um fone de ouvido desses, que era TWS, que significa que você podia pegar um e usar só esse um. Nenhum fone fazia isso no começo no Android. Só os AirPods que realmente faziam isso direito no começo, viu? De realmente ser independente ao lado esquerdo e direito. No Android tinha uma coisa que um dos fones era dominante, era uma desgraça. Aí os fabricantes começaram a de fato corrigir com base nisso aqui. Naquela época eu usei os AirPods e funcionava bem com o Android. Continua assim, só que tá caro. No começo era menos caro, olha que loucura. E pra mim o lance do anti-ruído sofrer com o encaixe de você fazer assim e falar com alguém e de repente dar aquela vazada, significa também que movimentos, impacto de esteira, impacto de caminhada, daquele assim no som. Você tá de boa, tô ouvindo uma música nesse nível, viu? Só pra constar. Inclusive teve uma abertura de porta que desloca muito o ar, né? E como os microfones aqui são meio que adaptados pro anti-ruído, eles são próprios, mas dá uma ilusão que são meio que uma gambiarra muito bem feita, sabe? Quando o pessoal abriu a porta aqui no estúdio, não no estúdio, ali fora, tava tocando a música, de repente, assim, tal, do nada caraca! O que foi isso? Foi a pressão do ar que o anti-ruído não soube compensar e deu um soco, assim, pra dentro do fone. E a porta nem é forte, é que ele realmente não entendeu. Caraca, mano, interessante. Minha opinião, o modo automático dele pra abrir voz e pra fechar, vocês já me viram fazendo análise do meu fone de ouvido da Sony? Quer dizer, meu headphone da Sony, aquele grandão, o WH-1000XM3 e o 1000XM4, que eu uso os dois. Se vocês não viram, o Sony WH-1000XM3 e M4, não sei se você vai pôr qualquer capa ou parte do vídeo, eu amo aquele fone e ele abre o som quando eu começo a falar. E ele demora de 15 a 30 segundos, depende da minha configuração. Aqui não tem nem opção de eu escolher quantos segundos, ele que decide. E eu achei bem calibrado, bem natural. Ele abrir o som para a hora que eu começo a falar e voltar a música para quando eu fico quieto. Ele é relativamente bem afinado para isso, então a Apple acertou nessa parte. Eu achei confortável a transição entre o som ambiente, entre a minha voz, entre o que eu estou ouvindo. Honestamente, o fone está bem feito. Completamente abaixo do que o fone perfeito seria. Não é o fone perfeito de forma alguma. Não justifica o preço. Mas olha, o produto é bom. De fato é. Se eu tivesse que comprar um fone da Apple, eu compraria este.
não o Pro. Nunca compraria o AirPods Max, aquilo ali, desculpa ali, a Apple fez uma bomba. Mas os AirPods normais é interessante, jamais. Não, apenas não. Não. Mas eu espero ter deixado claro para vocês o que é esse foninho aqui. Ele é um isolamento acústico leve, para uma proposta que tenta fazer você não ficar isolado passando mal, com preço Apple, com funcionamento Apple, mas que é um fone de ouvido. E eu acho justo a gente avaliar nesse escopo mais amplo. Você quer um fone de ouvido? Tem um aqui. Ele vai funcionar. Eu sou Leandro Ponte, esse aqui são os AirPods 4 da Apple, esse aqui é o com cancelamento de ruído, é o mais caro, com o case e com carregamento sem fio que você viu. Então, espero ter ajudado você que estava querendo saber mais sobre ele e recomendo mais uma vez o canal do Léo para quem quer curva de áudio e outras coisas, que é o foco dele lá. Inscreva-se aqui no Canaltech se você não é inscrito. Não se esqueça que o ofertas.canaltech.com.br tem ofertas de itens da Apple que estão em promoção todos os dias, e se não está em promoção lá não aparece, porque preço que não é promoção não está lá. E que esta coisinha aqui que fica gorfando fumaça está disponível em canaltech.ch/produtosct. Eu sou Adriano Ponte, inscreva-se aqui no Canaltech, até a próxima.